Bom dia, crianças. Beijos para cada um de vocês. Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de ciências e iremos falar sobre os temas como as plantas se alimentam e respiram. Mas antes nós vamos relembrar um pouco a importância das plantas. Nós sabemos que as plantas, elas fornecem alimento para a gente. Elas contribuem também na fabricação de medicamentos, na construção de nossas casas. Enfim, as plantas, elas são de grande utilidade para nós. Então, abram o livro de vocês nas páginas 70 a 72. Então, crianças, a planta ela se alimenta pelo processo chamado fotossíntese. Ela produz seu próprio alimento. Como assim ela produz seu próprio alimento? Através desse processo chamado fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam do gás carbônico, da luz do sol, da água que as raízes retiram do solo e da clorofila, que é uma substância verde presente nas folhas, no caule. A fotossíntese só acontece durante o dia, porque é necessário que haja luz. Então, aqui eu tenho o esquema da fotossíntese, do processo da fotossíntese. Eu tenho uma árvore, como vocês podem ver, e eu tenho a luz solar. O gás carbônico, ele entra nas folhas, certo? E é liberado o oxigênio. Pode prestar atenção aí no processo da seta. Ou no processo não, no sentido da seta. A seta vermelha, ela entra. Quer dizer, o gás carbônico entra. E nesse momento é eliminado pela folha o gás oxigênio. Mas para isso, crianças, para que haja esse processo, que é tão lindo e é tão importante para a planta, ela vai o quê? Precisar. Para realizar a fotossíntese, é preciso o gás carbônico do ar, né? Que está na atmosfera, da luz do sol que entra nas folhas e da água que as raízes retiram do solo. Da clorofila, que eu já falei que é uma substância verde presente na maioria das plantas. Então, durante a fotossíntese que ocorre nas partes verdes dos vegetais, o que acontece? As plantas absorvem o gás carbônico, tá aí a seta, indica que aí está absorvendo o gás carbônico e é liberado o oxigênio, tá? E esse oxigênio, vocês sabem que é esse gás que nós necessitamos para sobreviver. É ele que é o gás indispensável para a nossa respiração, para a nossa sobrevivência. Certo? Já a planta, ela precisa do gás carbônico. Agora nós vamos compreender um pouco o processo de respiração. Como acontece o processo de respiração? Então, crianças, prestem bem atenção aí nesse esquema da planta, onde durante a fotossíntese, o que acontece? A planta absorve para si o gás carbônico e libera o oxigênio. Aqui está o esquema da respiração das plantas, como acontece. A planta, assim como os outros seres vivos, absorve o gás oxigênio e elimina gás carbônico por meio da respiração. E aí eu coloquei um esquema também, onde o oxigênio ele entra e o gás carbônico sai. Prestem atenção aí na seta. A seta vermelha é o oxigênio, certo? Que entra no processo de respiração. Então, é o contrário. Nós temos que prestar atenção nos dois processos, que em um, o oxigênio, o gás carbônico entra no processo da fotossíntese, e no outro, o gás carbônico sai, que é aqui no processo de respiração. Basta prestar atenção também no esquema. É o mesmo esquema que tem no livro de vocês.
a imagem. Então, basta ler e observar. A respiração das plantas é diferente da fotossíntese, embora os dois fenômenos mantenham a plantinha viva. Um produz alimento, o outro produz a troca de gases com a atmosfera, ok? Então, nós observamos o quê? Que os dois processos, eles são importantes para nós, né? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, certo? E ela também respira. Porque nós poderíamos pensar assim, nossa, mas a planta respira? Respira. A planta, ela também é um ser vivo, né? Então, ela também, como ser vivo, ela respira. Ela também, como ser vivo, ela precisa de água, de luz para sobreviver, ok? Então, é através da respiração que há a renovação do oxigênio, do ar, sem o qual nós não podemos sobreviver. Então, é por isso, crianças, que nós devemos preservar as plantas. É por isso que sempre é falado que o ser humano, que o homem, ele não deve devastar a floresta, ele não deve tirar tantas árvores sem responsabilidade, digamos assim, de forma exagerada, né? Porque as plantas, elas são importantes para nós, como nós já sabemos, e eu falei no início dessa aula. Além de tudo que nós já sabemos, elas ajudam a purificar o ar que respiramos. É por isso que onde existe muitas plantas, nós dizemos que o ar é puro, entendeu? Porque há essa troca, certo? De gás carbônico pelo oxigênio, que é liberado na atmosfera, o qual nós precisamos muito para a nossa respiração, para a nossa sobrevivência. Então, crianças, essa é a nossa aula de hoje, certo? Fiquem com Deus, se cuidem.